Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Gramadense estreia com vitória no futebol profissional. Católicos celebram o padroeiro São Pedro. Pirata acusado de estupro não poderia atuar em ruas. Minissérie ambientada em Gramado estreia hoje na tela da Record. E uma entrevista com o presidente do Gramadense, Sandro Bazan. Ele fala sobre a nova etapa do clube. Confira em um minuto. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Gramadense estreia com vitória no futebol profissional. Na estreia como equipe profissional, o Centro Esportivo Gramadense venceu o Garibaldi por 1-0 ontem no estádio Alcides Santa Rosa. O único gol da partida foi marcado por Maurício, aos 32 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento para a área. O time do Garibaldi voltava depois de 6 anos a uma competição profissional e foi a estreia do técnico Yarley como treinador. Ele foi bicampeão mundial jogando por Boca Juniors e Internacional. O Gramadense está no grupo B da Terceirona e tem, além do Garibaldi, as equipes do Monsun de Porto Alegre e do Marau, que mandará seus jogos em Soledade. Ao final da partida, Maurício falou sobre o gol e a vitória. Graças a Deus aí conseguimos sair com a vitória. Foi mais um passo aí nessa estreia e eu pude ser feliz aí, tô fazendo uma longa trajetória até o profissional, mas quando chega, recompensa. Católicos celebram o padroeiro São Pedro. O domingo foi um pouco diferente para os católicos de Gramado. A tradicional missa das 10h30 começou às 10 horas e a comunidade saiu da Igreja São Pedro direto para o pavilhão São José, no bairro Floresta. Ali foi servido o tradicional churrasco em homenagem ao padroeiro São Pedro, que é celebrado anualmente desde 1913. A missa foi celebrada pelo pároco Lucas Pérez e contou com a participação de outros 2 padres da paróquia, Francisco Bittenbender e Júlio Marcelino dos Santos. Ao final, foram anunciados os festeiros para 2023 e novo conselho econômico da paróquia. Já a confraternização teve comida boa e um Fusca 1979 no meio do pavilhão. O veículo era para chamar a atenção dos paroquianos para a rifa que o terá como prêmio principal e que ajudará na arrecadação de recursos para as obras sociais da igreja. Pirata acusado de estupro não poderia atuar em ruas. A Prefeitura de Gramado tirou nota no fim de semana para informar
que o artista de rua preso sexta-feira, acusado de estupro de vulnerável no Lago Negro, não tinha autorização para atuar. Diz a nota, abre aspas, os artistas de rua que são licenciados para atuar passam por uma chancela de autorização do poder público, onde precisam apresentar ficha criminal. O autuado não tinha autorização da atual administração pública para trabalhar como artista de rua e a fiscalização já havia interferido para que o homem se retirasse, inclusive o multando em 2 ocasiões por desrespeito à legislação. Fecha aspas. A prisão ocorreu sexta-feira, quando 6 crianças entre 11 e 12 anos foram molestadas pelo artista caracterizado como pirata depois de posarem para fotos. Elas faziam parte de uma excursão de Porto Alegre. Imediatamente após o ocorrido, as professoras acionaram a Brigada Militar, que estava a poucos metros dali, e efetuou a prisão do homem de 49 anos e natural de São Paulo. Ele já tinha 2 acusações semelhantes, em 2017 e 2019, mas na ocasião não houve o flagrante. O fato também teria ocorrido em Gramado. A capitã da Brigada Militar, Cláudia Maldaner, fala como ocorreu a prisão do acusado. A Brigada Militar estava, no momento que ocorreram os fatos, e estava em ponto base, o PB que a gente chama, no Lago Negro. E os policiais estavam lá no patrulhamento, quando então os professores vieram ao encontro dos policiais e relataram o que havia ocorrido. Neste momento, os policiais então de pronto já foram tentar identificar o acusado, o qual já havia saído do local onde tinha tirado as fotos com essas menores e com essas crianças, e foi abordado no lado oposto do lago, onde então resistiu à prisão, e os policiais tiveram que fazer o uso moderado da força para conseguir conter este indivíduo. E durante toda a condução dele, desde lá da parte oposta do lago até a frente onde estava a viatura, ele veio, tentando reagir e não aceitava esta condução. Minissérie ambientada em Gramado estreia hoje na tela da Record. A minissérie Todas as Garotas em Mim estreia hoje a 2ª temporada na TV Record. A nova etapa foi ambientada em Gramado e vários locais conhecidos vão estar na tela da Record a partir das 21 horas. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. A gangorra de temperatura que vimos no fim de semana deve continuar. Ora se dá ingresso de ar mais quente e ora de ar mais frio, mas com predomínio de temperaturas acima da média para o mês de julho. Isso fará com que alguns dias sejam mais quentes e outros mais amenos, com grande oscilação de temperatura de um dia para o outro. Depois de uma segunda-feira mais quente, espera-se que refresque na terça para voltar a esquentar de novo na quarta. Entre quinta e sexta-feira, a previsão é que o ar mais frio volte a avançar mais em parte do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, a temperatura em Gramado deve variar entre 14 e 23 graus. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Sandro Bazan, presidente do Centro Esportivo Gramadense. Prazer em tê-lo no programa, Sandro. Boa noite, Mirão. Boa noite aos telespectadores da Gramado Notícias. Então, o Gramadense estreou com vitória ontem. Como foi chegar à terceirona do Gauchão, um time que sempre foi amador? Olha, tem quantas horas de programa para nós contar essa história, Mirão? Mas rapidamente, isso é um projeto que basicamente a gente começou lá em 2008, 2009, quando inclusive tu nos acompanhava, né, lá naqueles títulos, naquele título do Gauchão Amador, estadual, depois no
no campeonato que nós ganhamos aquele Interclubes, aquele Sul-Americana, né? E naquele momento a gente percebeu que o futebol amador em si, a nível estadual, ele vinha definhando, os clubes iam se esvaindo, o número de clubes, as competições, e que nós tínhamos que partir para um projeto mais audacioso, mais grandioso, e também que ficasse mais na cidade, no cidadão gramadense, depois de terminar o campeonato, ficasse mais. Porque naquela época, tu te lembra, a gente se reunia na véspera do campeonato, trazia um grupo de atletas basicamente de fora, terminava o campeonato... Não ficava nada. Não ficava nada. E outro ano se começava tudo do zero. Então eu acho que não, senão nós temos que ter um trabalho de base forte, um trabalho que tenha uma essência social, que deixe e que ajude a manter as crianças da cidade do lado do bem, fazendo coisas boas, e fortaleça dessa forma a estrutura humana, não só de futebol do clube, mas de pessoas que gostem do clube e que vão cuidar do clube para os próximos anos. Então, foi assim que começou e, na verdade, ontem a gente deu mais um pequeno passo nessa história que já é de 12, 13, 14 anos. Né? Passos subindo degraus e com passos consistentes, se preocupando em nunca ter que retroagir, nunca ter que retroceder, tendo consistência nas nossas decisões, tanto nas questões da base da estrutura humana, para se manter isso, como também da base da estrutura financeira, de suporte, de sustentabilidade do clube, para manter e dar sequência nas suas ações. Perfeito. E em relação à base, quantos meninos atuam hoje na base do Gramadense? Bom, na base. Desde o projeto. Nós o projeto temos como um todo. O projeto como um todo. Hoje nós temos um projeto. Nós temos os núcleos de formação, que são núcleos, nós temos 12 núcleos da cidade, distribuídos em várias estruturas públicas do município, outras privadas, né, em parcerias com outros clubes, onde a gente mantém, em conjunto com o poder público, uma ação de contraturno e atua 2 vezes por semana. Então isso vai lá do Santíssima Trindade até aqui no Gaúcho, no Carniel, então 12 núcleos. E a intenção é expandir esse projeto. Nesse projeto nós temos em torno de 600 crianças, entre meninos e meninas. E o que a gente fez ontem, quando deu esse primeiro passo no profissionalismo, foi ter uma motivação maior para essas crianças, para elas olharem lá para frente e dizer, é lá que eu quero chegar. Então, tu ter elas motivadas a participar dentro de um projeto bacana, num projeto socioeducativo, mas com o objetivo, né, de conquistar o seu espaço dentro do Gramadense. Então, nos núcleos, em torno de 600 e poucas vagas nós temos. Nas categorias de base, do sub-11 ao sub-17, mais umas 150 crianças. E aí, no profissional, que jogou ontem, nós temos entre os amadores, que são meninos sub-20, meninos nascidos em 2002, 2003 e 2004, nós temos 15 jogadores e mais os 12 jogadores do profissional. Então, 27 no coisa. Então, se tu vai somar tudo, em torno hoje de 800 atletas nós temos atuando dentro do clube. Quantos foram aproveitados ontem, no jogo de ontem? No jogo de ontem, bom, dos 27, então, nós temos 27 no nosso grupo do profissional, que são 15 amadores e 12 profissionais. A regra nos permite levar por jogo 8 amadores. Então, ontem, por exemplo, dos 12, nós podemos contar com 11 jogadores profissionais, mais os 8 amadores, nós tínhamos 19 jogadores no banco. Mas o nosso grupo, dos 27 jogadores, 2/3 desses jogadores estão há mais de 4, 5 anos no clube. Alguns há 12 anos dentro do projeto. E da equipe mesmo, nós temos 17 jogadores que são aqui da cidade, região. Eu digo, região, Gramado, Canela, Santa Maria do Herval, tem menino aqui no Nova Petrópolis, mas 17 são daqui. Perfeito. Presidente, o estádio, quando ficará pronto, quando iniciam as obras, enfim, como está a questão do estádio? Bom, Mirão, o estádio, na verdade, nós recebemos a licença de instalação em final de agosto de 2020. Nesse período, a aprovação do projeto, o licenciamento, foi uma coisa
relativamente morosa, mas quem acompanha a aprovação de projetos deste porte sabe que tu passar pela fase de licença prévia, de licença de instalação, dentro da FEPAM e depois aqui no município, ele é um processo moroso. Ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo sabem que de processos muito mais simples, às vezes estão rodando aqui nas prefeituras há 3, 4, 5, 6 anos. Então, nós iniciamos o processo lá em 2016, nós tivemos a licença de instalação concedida em agosto, final de agosto de 2020. Nesse período já estava iniciando a pandemia. Foi ali quando começou a notícia. Nos primeiros 6 meses nós fizemos o manejo vegetal, fizemos uma remoção, porque a área lá, o total da área é 15,5 hectares. Nós recebemos autorização e pedimos, na verdade, para ocupar, numa primeira etapa, 3,5 hectares. Então, nos primeiros 6 meses nós fizemos o manejo vegetal dessa área. Tinha muito subbosque, muito transplante de vegetação. Quando nós finalizamos essa fase, nós já estávamos no meio da pandemia. Ali em março de 2021, com tudo meio trancado. Nós seguimos e fizemos a parte de manejo mineral, que é a parte de escavação, construção de acessos, que também é uma obra vultuosa. Quem esteve lá já viu isso, é uma obra vultuosa. Nós, antes de fazer o processo, nós não conseguíamos nem entrar na área. A área é uma área com uma vegetação densa, nós não tínhamos um planetométrico, um projeto topográfico bem ajustado da área. Então, isso, depois do manejo vegetal, foi possível nós verificar isso. Então, nós fizemos o manejo mineral, inclusive tivemos que fazer um desmonte de rocha lá, que foi feito, que nós tínhamos um afloramento numa parte de rocha, tivemos que fazer uma detonação em torno de 2.000 metros cúbicos de rocha, na posição onde vai o estádio. E aí também, nesse momento, Miron, a gente verificou que nós tínhamos que fazer um ajuste na alocação do estádio dentro da área para melhorar a questão de acesso, de acessibilidade e tal. Isso foi feito também. Então, hoje, a obra está nessa fase. Nós estamos finalizando agora a negociação da supraestrutura e da cobertura. Vamos iniciar a fundação agora em agosto. Até o final do ano finalizamos agosto. Até o final do ano finalizamos a fundação. E até agosto do ano que vem, nós estamos com a supraestrutura e a cobertura pronta e também já com o gramado em andamento. Eu fiz uma promessa, inclusive, para a equipe, para a nossa coordenação de futebol, que em 2024 a equipe profissional do Gramadense já vai usar a nossa nova estrutura. Perfeito. Sandro Bazan, presidente do Gramadense, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Eu aproveito para convocar a comunidade de Gramado para domingo, 15 horas, na Vila Olímpica, o jogo Gramadense e Marau. Este foi o Gramado Notícias, que volta amanhã aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.